Olá, Verdes do Tempo, estamos aqui na Lizard Mountain. Nós estamos vendo o jogo Hopping, que foi desenvolvido por essa equipe e também pelo Alberto aqui, que é um dos desenvolvedores e também a ideia por trás de todo o projeto, não é isso? Sim, o Hopping surgiu na verdade como um projeto de conclusão de curso na Unicinos, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E logo depois de ter sido entregue como conclusão, eu levei ele para o SB Games Brasil e a gente recebeu o prêmio de melhor game design de estudante. Também no Stan Game Festival em Florianópolis, a gente foi premiado como melhor jogo para crianças. E a partir disso veio a iniciativa de, estava na hora de encarar o projeto com seriedade e levar ele para frente e conseguir montar essa equipe de pessoas maravilhosas, super dedicadas. E agora a gente está finalmente dando o verdadeiro corpo que esse projeto merecia dar. Muito bem. Antes de mais nada, o jogo já está na wishlist da Steam, né? Perfeito. O jogo já está disponível na Steam para wishlist. A gente está se organizando para o lançamento acontecer ainda esse ano. A gente, logicamente, nas redes sociais vocês vão poder acompanhar qualquer atualização de desenvolvimento, os follow-ups, enfim, das criações de conteúdo. Mas já sim, já está disponível na wishlist para acompanhar por lá também. A gente vai deixar o link na wishlist aqui embaixo para vocês. Eu joguei um pouco. O jogo ele tem uma mecânica única que você explora e extrapola ela a mecânica, né? Eu queria saber como é que surgiu essa ideia. Perfeito. A ideia de ter uma mecânica só e várias interações conectadas a ela surge de uma teoria de game design chamada complexidade emergente, né? Que é a combinação de várias interações simples que acaba criando uma complexidade muito maior para dentro do ambiente do jogo. E esse era o principal pilar do desenvolvimento dele, era ter uma mecânica só em que o jogador conseguisse aprender ela facilmente, mas que ele ainda tivesse uma grande bagagem de conteúdos e interações a partir daquela mecânica para descobrir. No caso do Hopping, o jogador só tem a opção de dar pulos, dashes, né, basicamente. Porém, a cada pulo que ele dá em sequência, ele vai ficando mais rápido, pula mais distante. Cada criatura e objeto que ele atinge interage de um jeito diferente com o pulo, mas ele garante que o jogador que aprendeu a mecânica principal logo no comecinho, que é uma coisa bem mais simples dele entender, ele vai conseguir aplicar pelo resto do jogo e continuar descobrindo interações novas e se divertindo com elas. Bom, para quem não sabe, a história do jogo é o seguinte. Nós temos uma mãe coelha e um filho coelho muito esfomeado e muito mimado, porque ele não quer cenoura, ele não quer nada, ele só quer maçã. Então a mamãe coelha é obrigada a procurar maçã para o filhinho dela, e aí toda essa história se desenvolve nisso. Então ele é feito a partir de níveis o jogo, não é isso? Perfeito, é isso aí. Basicamente, cada um dos mundos do jogo são biomas em que o jogador vai ter que passar por diversas fases, e conforme ele vai progredindo entre essas fases, mais criaturas e mecânicas vão sendo adicionadas para ele interagir, descobrir e se divertir. Nesse primeiro mundo, no caso, o ambiente é um bosque e a fruta em que o bebê está implorando para comer é a maçã, o que, por mais que não seja comum, ainda é o desejo específico dele. E a ideia é que a cada um desses biomas o bebê faça uma demanda ainda mais exótica para a mamãe, para ela poder se aventurar aí tendo que encontrar essas comidas para o filho. Tá vendo? Não é fácil ser mãe, não. E o design do jogo, a gente viu que vocês colocou um pixel art. Foi escolha proposital, foi para pegar com a história. Por que pixel art e não, por exemplo, sei lá, Flash? Perfeita pergunta. Eu acho que a pixel art, principalmente nesse visual mais fofo, ela tem um apelo muito grande para uma base bem casual de jogadores. Desde crianças a adultos que querem estar se divertindo, mas sem ter que estar tão imerso, tão investido em questão de tempo, já é um ponto de partida inicial para esses jogos mais cozy, mais casuais, fofos, enfim. Eu sinto que a pixel art partiu bastante disso. Ela é muito amigável, principalmente quando a gente trata ela nessas escalas menores, com cores mais leves, e gera esse resultado bem interessante. É bem fofinho, inclusive eu estava mostrando o Tatu Bola põe a língua para fora. É muito engraçado. Então pegou um tipo de design bem interessante, uma história bem interessante. Eu gostei bastante do jogo. E você tem uma ideia de preço, de plataformas futuras? Eu acho que um dos pontos principais, principalmente quando a gente fala de Brasil e jogos, é a acessibilidade, né? É importante que os jogos tenham uma faixa de preço acessível, a gente estava considerando já em torno ali dos R$10, uma coisa assim, principalmente em plataformas como a Steam para PC, mas os nossos objetivos principais são o Nintendo Switch, os consoles, essas plataformas um pouco mais casuais, acho que são onde a gente está mirando principalmente. Existem planos futuros, talvez, de uma adaptação para mobile, mas no geral, PC e consoles, casual, preço, uma faixa de em torno de R$10. E você também foi o programador, certo? Sim, na primeira etapa sim. Aí eu tenho uma pergunta. Aqui a gente está usando o mouse para poder fazer toda a mecânica do jogo. O mouse ali são as setinhas, ok.
estavam me contando que você está tentando adaptar para controles. Como é que seria isso? Porque ali a gente tem um point and click para ele fazer o dash. Como que você está pensando para adaptar isso para controle? Felizmente a gente tem algumas referências no mercado, como o caso de Dandara, em que eles já mostraram, deram uma masterclass aí de como adaptar algumas dessas questões de dash e mobilidade ao extremo de PC para console. Mas acho que a principal visualização, acho que vai ficar mais fácil até de entender, a gente tem um direcional a partir do analógico, e quando o jogador segura o botão de pulo, ele rapidamente carrega aquele pulo. Então é como se ele tivesse um intervalinho de meio segundo a 1 segundo para poder mirar para onde ele vai ir, e exatamente, aparece um pontilhado que direciona, mostra até onde o jogador vai ir e mostrando também aonde ele vai estar aterrissando. Um outro facilitador, que é muito importante, principalmente para a questão de acessibilidade, é que esses elementos, como o direcional, fiquem travados em alguns objetos para facilitar. O analógico ele é bem mais sensível que o mouse nesse sentido, é difícil de ter tanta precisão, mas com esses ajustes que outros jogos já nos mostraram como fazer, felizmente dá para chegar bem mais tranquilo para lá. Bom, pelo que eu vi da mecânica, que você vai explorar em níveis mais altos, eu imagino que lá para um nível muito alto desse jogo, ele deva ficar um jogo muito rápido, não é isso? Sim, a gente pode brincar bastante com velocidade, mas como ele é um puzzle aventura, ele também nos abre as portas para brincar com outros tipos de interação que não só a velocidade. A gente aqui, nessa primeira versão, traduziu bastante, nesse primeiro mundo, né? Traduziu bastante a velocidade como intensidade, força, até mesmo para empurrar objetos mais pesados. Mas isso também pode se tornar como uma mecânica de ataque, uma mecânica de defesa, coisa que a gente já está visualizando para mundos futuros. Envolvem até mesmo mecânicas de parry, um ataque de um inimigo, se tu dispara na direção oposta, tu consegue rebater esse ataque, basicamente. Então, eu sinto que a velocidade é só uma das opções que a gente tem para brincar com uma mecânica que tem um potencial bem infinito, na verdade. Isso é bem interessante, porque é um jogo que de uma mecânica só, ele é simples, mas ao mesmo tempo é muito complexo. E falando nisso, além do Hoping, tem algum jogo no forno da sua empresa que você acabou de começar a montar? Esse, na verdade, é o nosso primeiro projeto pelo nome de Lizard Mountain. Nós, como equipe, já temos outros projetos pessoais e em outros ramos da indústria. Mas sim, da Lizard Mountain, esse aqui é o nosso primeiro projeto. A gente está bem ansioso, a gente já tem algumas coisas encaminhadas para possíveis projetos futuros. Então vale a pena acompanhar, quem for seguir lá na wishlist, quem for pegar no Instagram. Vai estar vindo material novo, a gente está com bons planos aí para o futuro. O Hopping é só o primeiro passo, na verdade. É importante a gente pegar essa wishlist porque ela é um termômetro, né? Para poder ajudar as empresas brasileiras e principalmente os desenvolvedores assim, porque é aqui que está o nosso futuro do games. Não é isso mesmo? A wishlist, tem muita gente que não acredita nela, mas até mesmo para as publishers que são, né, que muitas vezes vão financiar um projeto para ele se tornar ainda maior do que o planejado, elas estão de olho nas wishlists. A wishlist tem um impacto muito grande para isso. As próprias plataformas, como a loja da Steam, elas são facilmente alteradas pela quantidade de wishlists que o jogo tem. Quanto mais wishlist, mais espaço ele vai ganhar. Quantidade de compras logo no lançamento, outro fator extremamente impactante. O pessoal às vezes não sabe disso, mas sim, a wishlist faz muita diferença. Ele é um belo termômetro. Agora me fala, e o tempo de desenvolvimento desse jogo? Foi quanto? O Hopping em si, a versão que foi levada para os festivais, foi em torno de 6 meses de desenvolvimento. Foi metade de um ano ali para o projeto final da faculdade. Foi bem corrido, não tem como negar. E desde então, a gente está mais ou menos... A gente deve estar próximo de fechar um ano, mais ou menos agora, do projeto. Logo depois da entrega da faculdade, ainda foi necessário aquela ajeitada na casa. Exatamente, principalmente da programação, porque na correria a gente acaba fazendo códigos que poderiam estar melhores e graças à equipe, o programador, principalmente o Stader, a gente conseguiu retomar isso, reconstruir do zero e agora a gente está vindo com uma base muito melhor para construir e expandir o jogo para o futuro, que era o principal, na verdade. Então, estamos se aproximando aí de um ano de desenvolvimento mais ou menos agora. Só para o jogador ter uma ideia, quantos lives você está querendo colocar no jogo? Vamos lá. Bom, nesse momento, cada um dos mundos tem em torno de 13 fases, né? O que a gente estava visualizando era um mínimo de mais 5 biomas. Então a gente estava brincando de em torno de 80 fases, vamos botar assim. Bastante fase. Sim. A parte da criação de fases em si, ela é bem modular. Então a fase em si não é o grande desafio. O importante é tentar inovar, né? A gente está brincando com essa mecânica, a gente tem que conseguir manter o jogador entretido, fazer ele estar sempre tendo essa sensação de descoberta. Nossa, eu já dominei essa mecânica, mas com essas descobertas novas eu ganhei um novo espaço para aprimorar minha habilidade, chegar ainda mais forte.
E fazer as fases ainda mais rápido, que é um dos principais prazeres desse jogo. É um tipo de jogo que quem melhora é o jogador. Exatamente, exatamente. É 100% desenvolvimento individual, a pessoa entende, a pessoa que entende a mecânica, começou a jogar, vai conseguir terminar uma fase, mas a pessoa que já entendeu os conceitos melhor do jogo, já está um pouco mais aquecido nesse sentido, vai começar a fazer essas fases cada vez mais rápido. E isso é um desafio até individual, dentro da equipe mesmo, quando a gente vai jogar. A gente está sempre tentando fazer o tempo mais rápido, dar um espaço até para speedrunners e afins aparecerem aí, mas ainda mantendo aquela acessibilidade para que quem domina o jogo se divirta, explorando e dominando ao máximo as habilidades e as técnicas que ele precisa, mas que também divirta aquelas pessoas que querem jogar casualmente e ter uma experiência mais tranquila. Falando nisso, qual que seria o público-alvo que você idealizou para esse jogo? Bom, o público-alvo ele atinge duas faixas principais. Desde o público infantil, acho que a gente bota 8 anos para cima ali, até uns 14 ali, é um público que se sentiu bem atraído pelo jogo. Felizmente, no festival em Florianópolis, no Stan Game Festival, a gente pôde provar isso. Basicamente, as crianças adoraram o jogo. A gente estava com medo do jogo estar um pouco difícil para elas. Elas mostraram que a gente estava completamente errado. A criançada nova está vindo muito forte nesse sentido. E eles deram uma aula, adoraram. E ao final do evento a gente acabou sendo reconhecido como o melhor jogo para crianças. E o outro público-alvo que chamou muita atenção eram os adultos. Adultos que não perderam um pouco do contato com os videogames, não são mais tão frenéticos, tão calibrados como vem o pessoal dessa nova geração, mas ainda querem se divertir. Muitas vezes o pessoal chega, mas eu não jogo jogos muito bem. Mas jogos são feitos para se divertir e a ideia é que Hopping consiga abraçar essas pessoas para que elas se sintam capazes dentro daquela experiência naquele momento. Tá certo, então é isso. Eu espero que vocês adicionem o Hopping na sua wishlist e que o jogo faça muito sucesso. Muito prazer, muito obrigado. Foi um prazer. Então é isso, pessoal. Até a próxima.